Bom, é preciso a gente compreender um contexto mais amplo do que se passa com relação a esse processo, né, de extermínio declarado que aconteceu em Fortaleza na madrugada de quarta-feira. A gente tem que perceber que isso não é um fato isolado, né? E aí eu convido a quem tiver acesso a esse material a pensar em quais são as causas, de onde vem, quem são essas pessoas, né? E a gente sabe claramente que isso tudo é um processo, é fruto de um processo de segregação social, né? A gente sabe que isso tem a ver com o local que elas vivem, com a cor da pele, com o ganho mensal dessas famílias. E aí a gente não pode, de maneira nenhuma, achar que isso é normal, que isso é assim mesmo, e achar que essas pessoas têm que morrer de uma maneira velada, né? A gente tem que se colocar e perceber que somos parte de uma transformação, que só acontece se a gente estiver junto e se a gente perceber as causas disso e se colocar contra, e perceber que é importante que nós estejamos juntos para pensar num futuro diferente, né? A chacina da Messejana é algo que não apresenta um diferencial de muitas chacinas que têm ocorrido no Brasil. Desde a década de 90, nós no Rio de Janeiro tivemos as chacinas de Vigário Geral, que foi construída nessa mesma lógica, né, de policiais que entram nas comunidades pobres tentando vingar, né, agentes policiais que também sofreram algum tipo de ação violenta. Isso é algo que deve ser rechaçado, né, pelo poder público, porque admitir, né, que o Estado policial tenha uma autorização para agir livremente no ambiente social é algo temerário, é uma porta de entrada para o fascismo, e nós também não podemos simplesmente aceitar a hipótese de que isso é um desvio de função de alguns policiais. Isso é uma política de Estado no Brasil, né, que contempla discursos midiáticos, né, de violência, a favor da violência policial, que contempla discursos irresponsáveis de políticos, né, como tivemos recentemente, né, de um deputado federal dizendo que a polícia no Brasil mata pouco, que deve matar mais. Isso tudo é gestado no ambiente social, uma autorização para que a polícia possa exercer essa violência de forma livre. Só que essa violência é sempre direcionada, né, para os setores populares, para as áreas pobres, onde se constrói a ideia de que ali existem inimigos da sociedade. Por quê? Porque ali está estabelecido o varejo das drogas, porque o tráfico de drogas é construído, né, como o grande mal da sociedade. Eu moro no Rio, moro numa das favelas do Rio de Janeiro, que é o Conjunto de Favelas da Maré. A gente, em 2013, passou por uma chacina, o Complexo do Alemão passou por uma chacina, a Cari passou por uma chacina, ou seja, são inúmeras chacinas, são inúmeros assassinatos de uma determinada população que ocorre todos os dias e nos locais mais pobres de qualquer cidade, de qualquer estado. E a gente sabe que essas figuras que são matáveis, eles têm endereço, eles têm cor, eles têm uma determinada idade. Esse fato do genocídio, em especial o genocídio à juventude negra pobre e favelada, vem acontecendo a partir de uma política de segurança, né, declarada, ou seja, o Estado vendo nós, moradores de favelas e bairros de periferia, como a Grande Messejana, como os inimigos. A gente tem uma pesquisa aqui no Brasil que a gente tem aproximadamente 30 mil jovens que são assassinados por ano. E 30 mil jovens assassinados por ano, dessa galera, 77% são negros, são jovens e moram em um determinado local, que é a favela, que é a periferia. São mortes silenciadas, tidas como naturalizadas, sempre com o mesmo perfil, como já foi colocado aqui por várias outras pessoas, num processo intenso de criminalização da pobreza, né, onde pessoas jovens, negras, pobres são tomadas como potencialmente perigosas e seus corpos do chão não provocam a mesma mobilização e indignação social. A violência policial, ela, antes de chegar na ponta do cidadão, ela também violenta o próprio policial. Né? Nós precisamos rediscutir a partir daí um modelo de segurança pública que inclua também um modelo de uma nova polícia. Nós achamos, nós entendemos que o que aconteceu com a chacina do Curió, ela é fruto e reflexo de um modelo de polícia controlado por uma política hierarquizada
mantenedora do controle do medo. A gente tem que enfrentar o Estado, é o Estado que é genocida. Esse policial é apenas um objeto para que essa política de segurança genocida possa ser realizada contra nós, favelados, negros e pobres, moradores de periferia. O processo de militarização, onde muitas vezes os próprios policiais são forjados, são treinados numa lógica bélica, de guerra, na perspectiva de um inimigo que precisa ser eliminado a qualquer custo, encontra nesses dados a sua consequência necessária, né? É preciso repensar essa formação, o modelo de polícia precisa ser criticado, enfrentado, né? Não podemos naturalizar a humilhação na sua formação, como nós não podemos naturalizar a humilhação que eles provocam nas ruas em locais com CEP definido, né? Porque essa seletividade estrutural, né, que nós temos na política de segurança como um todo não permite que todas as pessoas tenham o mesmo acesso à justiça e à dignidade humana. Nós precisamos modificar a consciência militarizada que se instaura sobre a cidade de Fortaleza. Segurança pública não é só a polícia. Segurança pública é um conjunto de direitos que a gente quer ter todos os dias. E o principal desses direitos é o direito à vida. Precisamos debater isso nas suas raízes, problematizando a questão da política de drogas, o extermínio da juventude nas periferias, o necessário processo de desmilitarização, porque o povo não é inimigo e segurança pública não pode ser uma guerra. E como agente de segurança, eu também me indigno 2 vezes mais, né? Porque acredito que as pessoas que usam as fardas, elas devem estar prontas para proteger e nunca, em maneira nenhuma, para agir de uma maneira tão brutal, né? E tão inconsequente como essa que a gente tem assistido aqui em Fortaleza. Nós estamos legitimando a barbárie. A AVPEC, Associação de Vítimas de Violência Policial, não pode, sob hipótese alguma, entender que a violência policial sirva de controle social. Como é muito importante hoje em dia a gente ter a consciência do que é os direitos humanos, né? Porque, para mim, a polícia, os órgãos públicos, né, protege mais essas pessoas que têm um cargo alto. A gente que é pobre, a gente não tem direito de nada. Aí eu botei na minha cabeça que o que é direitos humanos, hoje em dia, é para todos. Tanto faz a gente que é pobre, como para quem é rico. Porque a gente tem que tratar todo mundo iguais, né? A gente tem uma sociedade que criminaliza a gente todos os dias, que apoia o nosso assassinato, que apoia o nosso extermínio, que apoia esse genocídio dessa população. A gente tem uma educação que é opressora, que não constrói a gente, não constrói a nossa identidade. A gente tem uma mídia que criminaliza a gente todos os dias. Essa mídia é a favor de um Estado que mata. A gente tem uma polícia que criminaliza também a gente todos os dias, colocando a gente como culpado. É preciso entender que a violência à vida no Curió na última quarta-feira é apenas a ponta de um iceberg que todo dia se repete, se reproduz, obviamente em menor escala, mas todos os dias se reproduz na periferia de Fortaleza. A gente precisa colocar nas nossas pautas de debates o processo da legalização das drogas, de todas as drogas, ou seja, isso é uma das pautas principais para que a gente possa, né, reduzir o processo de violência. Para a gente, moradores de favelas do estado de Rio de Janeiro, enfrentar o racismo institucional é uma das outras pautas fundamentais, porque o Estado brasileiro vem sendo pautado a partir desse racismo institucional, junto com a questão de classes. E é isso que nós temos que desconstruir. Na verdade, nós temos que começar a ter um debate profundo no país, né, sobre a reforma das políticas de drogas, principalmente pautando a legalização das drogas como um marco para acabar essa violência. Nós podemos sim acabar com o tráfico sem estabelecer uma guerra. Nós podemos sim enfrentar o tráfico sem estabelecer uma guerra, desde que existam políticas públicas voltadas, né, para acabar com a proibição das drogas. É a proibição das drogas que gera violência, é a proibição das drogas que gera a construção do inimigo matável, é a proibição das drogas que gera a criminalização do espaço da pobreza.
Nesse sentido, o Comitê pela Desmilitarização tem debatido, tem se colocado contra o recrudescimento do Estado penal e policial para dar conta de todos os desdobramentos da desigualdade social. Não é com o Estado penal que nós vamos conseguir resolver o problema da conflitualidade. Ele tem causas muito mais profundas que precisam ser enfrentadas, precisam ser debatidas. A desigualdade social é uma delas. Fortaleza, dos seus 120 bairros, 72 possuem o IDH abaixo do pior IDH do mundo, que é o de Níger. Nós somos a capital que possui o maior índice de homicídio de adolescentes no Brasil. São 77 assassinatos, homicídios por 100 mil habitantes. Isso não é tolerável e isso não pode ser justificado enquanto uma política de segurança pública. Nesse sentido, a AVPEC vem se solidarizar com todas as pessoas que foram vítimas dessa violência, inclusive com o policial, né? Mas também se solidarizar com toda a periferia. Nós, do Fórum de Juventude do Rio de Janeiro, e uma série de coletivos que de ontem para hoje a gente começou a articular, como Mães de Maio, Rede Comunidade contra a Violência, as Mães de Manguinho, o Fórum Social de Manguinhos. A gente vem solidarizar aos familiares e vítimas do processo dessa chacina da Grande Messejana e dizer que a gente está junto e que para enfrentar esse Estado racista e genocida, a gente tem que se articular e dialogar cada vez mais, como a gente está fazendo nesse evento do Comitê Cearense pela Desmilitarização da Polícia e da Política. Precisou acontecer essa morte com meu irmão para poder eu saber o que era direitos humanos, porque até ontem, eu não sabia o que era direitos humanos. Precisou acontecer isso com meu irmão para poder, porque a gente assim, só acontece com o vizinho, não vai acontecer com a gente. Ou seja, a gente tem que se mobilizar todos os dias, a gente tem que denunciar todos os dias, a gente tem que buscar o culpado de tudo isso. O que eu sinto assim, eu não sinto medo. Aí que eu tenho coragem para poder lutar, entendeu? Porque muitas mães têm medo de lutar. Eu vou me esconder por causa que pode acontecer comigo. Eu já penso ao contrário, aconteceu isso, a gente dá força. Até a gente usa o nome do meu irmão, a gente diz que o Tico não morreu. Mataram ele, mas ele não morreu, ele está vivo entre a gente, porque a gente luta todo dia o que aconteceu com ele. E quando acontece uma coisa dessa, a gente assim, vamos dar apoio para essa família, porque isso não pode acontecer. O que está passando hoje em dia é horroroso, né? Aí a gente fala assim, vamos dar apoio, porque se a gente... Aconteceu com a gente, eles estão conseguindo fazer justiça, com essas pessoas vai acontecer o mesmo. Só não acontece se elas se calar, se trancar dentro de casa. A minha opinião é essa. Então basta a população marginalizada, criminalizada, violentada, unir as nossas forças e lutar todos os dias contra isso. E é lutar colocando a nossa voz numa mídia comunitária popular, colocando a nossa voz na sala de aula, colocando a nossa voz em qualquer espaço público e buscando aquilo que a gente quer ter como direito, que é principalmente o direito à vida. Então, assim, a gente vem conclamar todos os movimentos sociais para também tentar entender, para também tentar junto, entender o protagonismo, né, dos movimentos de favela, dos movimentos de mães e familiares de vítimas, somar esforços para a gente fazer o enfrentamento a esse Estado racista e genocida. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Mano? Se liga aí.